tudo bem com vocês? Aileen-입니다. Hoje eu trouxe para vocês uma pergunta que fizeram no vídeo sobre Bachim Hiut, né? Perguntaram sobre o Bachim Rir, né? Sobre o som do Rir, esse Lzinho, ou Rzinho, né? Então, a Ângela Monteiro me perguntou, né? Ótima explicação, muito obrigada. Poderia fazer também quanto ao Rir, acho um dos mais difíceis, quando próximo a algumas consoantes. Realmente, ela é bem chatinha, né? Então, já estava, na verdade, no meu radar fazer esse aqui, aí eu só adiantei as coisas por causa dessa pergunta, que eu achei bem pertinente. Ok? Então, hoje a gente vai falar sobre a pronúncia do Rir, né? Essa consoante Rir. Então, eu vou fazer de uma forma mais geral, né? Assim, geral, falando não só quando encontro com consoantes, né? Mas ver qual é o som dessa consoante em determinados locais da palavra, ok? Então, vamos lá. Bom, eu tenho aqui... Cobri o moti. Oh, meu Deus do céu. Tenho aqui algumas palavras e parei um pouquinho, né, para pensar como é que vai ser a pronúncia de todas dessas palavras que todas contêm o dir, né? Então, tempinho para vocês. Pausem o vídeo se quiserem. Ok, vamos lá então. Todas elas contêm um dir, né? Em determinadas posições, né? Diferentes posições. Vamos ver, eu colori essas palavras. Vamos lá. A primeira delas, a gente pode ler como ramen, ramen ou ramen, tá? Então, ramen ou ramen. Ok. Segunda palavra, pororo. Pororo. É o pororo mesmo, né? Pororo. Uhum. A terceira, 불다. 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 A quarta, 불어요. 불어요. Né? E, por último, 몰라요. 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 Ok? Então, vejam que pelas coresinhas a gente já meio que identifica o som de cada uma dessas letras, né? Dependendo da posição em que ela aparece. Ok, vamos ver um de cada vez, o caso de todas elas. Mas, primeiro, antes vamos ver o nome desta letra, né? Essa consoante, que é a cobrinha, né? O nome dela, né, é lir, lir, né? Algumas pessoas dizem lir, lir ou dear, tá? É a mesma coisa, tá? Só não pode falar here. Ok? Então, dear. Então, essa palavra já aparece o som dessa consoante em duas posições, né? Então, sons bem diferentes, né? Dear. Ok? E ali embaixo a ordem de escrita, né? Então, a gente faz primeiro assim e assim. Tá? Ok. Então, vejam que tem duas cores diferentes, a gente vai ver um de cada vez. Começando com essa no início da sílaba, né? Então, quando essa consoante ela aparece no início da palavra, ou seja, no início da primeira sílaba, né? Como é o caso aqui, de lamian, ela vai ser pronunciada como, né? Acabei de falar. Pode ser como L, um L, né? Mais fraquinho, um lá, ou ra, tá? Então, esse Rzinho mais brando, né? Não é o ra, nem ra, é ra, tá? Ramen. Por isso que ramen é o miojo, né? O lamen. O japonês fala ramen também, ra, né? Com R, esse R brando. Mas quando vem vai pro ocidente, né? Acaba romanizando com L, para que as pessoas não leiam ramen, que nem os falantes de inglês leem como ramen. Horrível, né? Horrível. Então, no Brasil, a gente ainda fala um pouquinho mais próximo, porque por causa do L, né? Então, fica lamen. Ok, né? Lamian, né? Ramyeon. Então, pode ser ramyeon ou lamyeon, tá? E vocês vão perceber que as palavras que começam com R, com rir no coreano, geralmente são palavras estrangeiras, tá bom? Vamos ver. Então, por exemplo, aquela marca super famosa, né? O Lotte, né? A gente fala Lotte. Rotte ou Lotte, tá? Rotte ou Lotte, tá? Depois a gente tem o rádio, né? A gente vai falar radio, né?
Então, vai ser esse R brando ou radio. Pode ser qualquer um dos dois, tá? Para um coreano, não faz diferença. Se você falar radio ou radio, ramen, né? Lotte, não vai ter tanta diferença, tá? Porque no português a gente diferencia muito, né? O que é R de L, né? Completamente diferentes. Mas no coreano é um degradê, assim, uma coisa. Vai meio que vai muito próximo, né? Como fala? Tipo, de R para L tem uma área cinza, tá? Então é praticamente o mesmo som para os coreanos, tá? Esse ra e o lá, tá? Então, rayon, o lion é igual, ok? Então, por isso que não precisa ficar tão assim, nossa, meu Deus, se eu falar eles vão achar que eu tô falando outra palavra. Relaxa, tá? Fala radio, tá ótimo. E embaixo, Rio. Rio vem de Rio de Janeiro mesmo, tá? Assim como radio vem de rádio, tá? E reparem uma coisinha aqui no... esse é o filme, né, do Rio, aquele filme, a animação, né? Retratando o Rio de Janeiro. E aí, olha que fofinho que ficou. O Rio ficou como se fosse o R mesmo, né? O I do coreano é um tracinho também, botaram um pinguim pra virar, tipo, I romanizado. E o O, uma bolinha, só que tem a parte de baixo, né? Que forma o O. Ficou muito bom, né? Muito criativo, ficou bem parecido. Rio, tá? E aí vocês devem estar se perguntando por que então não colocou o Rio, né? Rio, pra fazer som de Rio de Janeiro. Até poderia, né? Se você quer ser mais fiel ao português, Rio. Ou até Rio, né? Como a gente fala, Rio. Porém, como essa palavra, apesar de ser em português, né? Os coreanos vão pegar muito a influência do som do inglês, tá? Então, vai ficar ficou ri por causa do R, eles vão ler como ri mesmo, né? E também porque é Rio de Janeiro, né? A mesma coisa de rádio, né? Eles não pegaram a palavra rádio do Brasil, né? A gente que prestou. Então, radio, eles vão ficar do radio, tá? Por isso que ficou radio e não radio. Porque senão a gente escreveria ra, né? Com ri, tá? O, tá? Mas não, eles não pegaram do português, pegaram do inglês. Então, radio, tá? É por aí. Ok, estamos só na primeira. Vamos pro próximo agora. O riu, quando ele aparece no início da sílaba diferente da primeira, tá? Atenção. É no início da sílaba, tá? Porque ele pode aparecer no meio da sílaba também. Então, no início, né? No caso aqui do roro, né? Pororo. Só que é diferente da primeira, ou seja, não tá no po, tá nas outras, qualquer outra que não é a primeira, tá? Isso que eu quis dizer. Início da sílaba que não seja a primeira sílaba. Então, pororô, né? Vai ficar se sombrando também. Por isso tem a mesma cor do primeiro, né? Quer dizer, quase. Falei errado. É quase o mesmo som do primeiro. Tá? É que esse aqui eu coloquei um azul um pouquinho mais escuro só porque tem essa diferenciação. Que pode ser lá ou ra. Tá? Aqui é ra mesmo, ra. Tá? Então, pororô. Então, vamos ver outras palavrinhas que tem esse som do R meio mais brandinho, né? Param, ram, tá? Então ficou esse ram. Param é vento, né? Param. E embaixo, no segundo ali, tem gochugaru, tá? Gochugaru é esse pó de pimenta, seria pimenta ralada, praticamente. Gochu é a pimenta, né? Aquela pimenta coreana, parece dedo de moça, mas é gochu, é um tipo de pimentinha de lá. E karu é pó, tá? Então seria a pimenta em pó, ok? Gochugaru. E embaixo a gente tem iroke. Iroke apareceu no vídeo dos Hyut, né? Iroke é assim, né? Eu não botei imagem porque não sabia como botar uma imagem assim, tá? Então, iroke, ok? Vejam que então, param, gochugaru e iroke, todos têm esse ru. Okay? Agora, quando o rir aparece na posição de batim, né? Batim, né? A consoante que sobra lá embaixo, né? Que fica ali onde está o rir. Então, purda, né? É meio que intuitivo, que não vai ser
부르다, né? Porque não tem nenhuma uma vogal com o rir ali. Ele está sozinho. Então, até poderiam pensar que é pulda, pulda, né? Tipo pulga, no espanhol, mas não. É por, é um R, e quase um L, tá? Então é um por, não é exatamente purda, não é esse né? Que a gente fala no interior, né? Eu falo verde, porta. Então não é esse purda, né? Mas também não é purda, é purda, tá bom? Purda. Então vamos ver outras palavras. A gente tem norda. Veja que a língua vai nor, não é só nor, é nor. A língua fica mais assim, nor, tá? Norda. Mas não é nolda. Nor, tá? Norda, brincar, se divertir, tá? Norda. 오늘 é hoje. 오늘, hoje. E embaixo ele tem 꿀 é mel, tá? Mel. 꿀. Então esse é mais forte, né? O 꿀. Ok? Então, 놀다, 오늘 e 꿀. Ok? Todos esses vão ter esse som mais tá? Então, tipo, mar, né? De cavalo, de fala, palavra. Tá? Então, aqui a gente tem duas, não é exatamente frases, né? Mas duas expressões que a gente pode usar. Frasezinha, tá? Primeiro, com essas palavras que a gente viu agora, né? Então, 바람, né? Que é vento. 바람이 불다. 바람이 불다. Não é para mim, não, tá? É o 바람 e o i é a partícula de sujeito. Então, o vento, o que acontece ali? Sopra, tá? Só que aqui tá como fala? No infinitivo, tá? O 불다 não está conjugado, tá? Ele tá como infinitivo, assim, né? Sem conjugação. Soprar, né? O vento soprar, por isso tá entre aspas, né? Então, 바람이 불다, quando a gente fala isso, a gente tá dizendo que o vento sopra, ou seja, ele venta, né? Simplesmente venta, o ato de ventar. Venta, né? E embaixo, pororo가 놀다. Então, pororo가 놀다. O pororô, ele brinca, né? 놀다. Tá? Só que aí pororô brincar, porque não está conjugado. A gente vai ver logo mais, né, na próxima tela, né, como é que a gente vai conjugar esses verbos, porque é o som que vai acontecer, né? Quando ele tá no batim, é seguido de uma vogal, tá? Então é isso aqui. Na posição de batim, mas quando ele é seguido de vogal, tá? Porque aqui, o que a gente viu? Simplesmente ele na posição de batim, só que aí ele é seguido de consoante, né? Eu não coloquei essa informação, mas ele está seguido de consoante. Ou simplesmente sem nada na frente. Tipo aqui, kur ou onur, né? No caso de purda e norda, tem uma consoante na frente. Nesse caso, então, ele vai ser obrigatoriamente seguido de vogal. E aí, como é que ele vai ficar? Ele vai voltar com aquele som brando. Ó, puroyo. Não vai ficar puroyo. Esse seria o som original se você lesse devagarzinho, né? puroyo. Mas ninguém lê assim, né? É tipo, eu leio assim, na posição de batim, seguido de vogal, tá? Então, ninguém fala assim no coreano, só se você vai falar letra por letra, né? puroyo, mas é puroyo, tá? puroyo, que vai ler. Então, se eu falo soprar, né? Esqueci de falar, né? Purda é soprar. Soprar, eu não falei isso, né? Purda, soprar, né? Tem o desenho ali, tá? Então, purda, soprar. E aí, 바람이 불어요, 바람이 불다, o vento soprar, né? E aí, 불어요 seria o modo já conjugado de falar 불다. Então, eu falo 불어요, né? O vento sopra. 불어요. Ou alguém sopra, né? Faz... Tá? E mesma coisa com 놀다, que é brincar. Ele vai ficar conjugado 놀아요, né? Na terminação yo, polido. 놀아요. O brinco, ele brinca, tá? De maneira polida, então 놀아요. Então, pororô, ele 놀아요. E embaixo a gente tem um parque de diversões, né? 놀이공원. 놀이공원. 공원
é parque, né? Literalmente parque. Pode ser um parque de árvores, né? Que fica no meio da cidade, assim. 공원, tá? É o lugar público. 공원, literalmente, seria o lugar público. E nori vem de norda, né? De norayo aqui. Nori, então, seria o substantivo brincadeira, diversão, tá? Então, por isso que é parque de diversões, tá? Nori. Nori parece que é alga, né? Japonesa, nori. Então, nori. Nori. E embaixo, arayo. Ah, arayo, arayo. Ara, né? Eu sei, ou eu entendo, né? Arayo. Ou arayo, você sabe, né? Ele sabe. Arayo. Tá? Então, é o verbo arda conjugado. Arayo. Ok? Então, nesse caso, o que acontece? Fica com o som brando também. Porque é como se o Rier estivesse substituindo a bolinha ali, né? Do ayo. Aqui, ayo, do i, né? Nori, e não nor ayo, nor i, com one, no, e também ayo. Ruim falar assim, né? Então, norayo, nori com one, arayo. Tá bom? E aí vocês devem estar se perguntando, mas então, se o som é assim, por que eu não posso colocar direto no e o Rier aqui no lugar da bolinha? Norayo. Por que eu não posso fazer isso? Vejam aqui, né? Aqui. Porque os verbos são formados dessa forma, né? A raiz do verbo nordar, por exemplo, é nor. Então, eu não posso tirar esse dir daqui, né? Faz parte da raiz do verbo, tá bom? É isso. É tipo falar o verbo amar, né? A raiz dele é am. Eu não posso trocar, colocar só a e o ma tirar fora, né? Não dá, né? Não dá para colocar na outra sílaba. Essa é a ideia, tá bom? Agora a gente vai ver, então, essas duas frases, né? Que o vento sopra e o pororô brinca. Conjugado, né? Então, vai ficar para mim, puroyo, né? Para mim, puroyo. Então, venta. Ou simplesmente o vento... Quer dizer, o vento sopra. Ou simplesmente venta, tá? E pororoga norayo. O pororô brinca, tá? Norayo. E temos uma outra frase agora com várias letrinhas. E todas, vejam que todas com o mesmo som. Ó, diferentes posições, porém com o mesmo som, tá? 오늘은 바람이 왜 이렇게 많이 불어요? 오늘은 네. 바람이 왜 이렇게 많이 불어요? Né? Porque hoje está ventando tanto assim, né? 오늘 é hoje. Então, quanto a hoje, o vento, por que assim, deste jeito, né? Mani, bastante, né? Puroyo, sopra, né? Então, por que o vento sopra tanto assim hoje? Né? Porque tá ventando tanto assim. Ok. E agora a gente chegou no último, né? Que é o 몰라요. Né? Nesse caso, o que é? O Rier, ele tá na posição de batim ainda, né? Aqui. Só que o que acontece? Ele é seguido de outro Rier. Vem um outro na sílaba seguinte. Então, quando eu vou juntar esses dois Rier, não vai ficar aquele som de R, né? Igual do marra, sei lá, amarrar, né? Então, dois R's no japonês. No português fica ra, né? E um só pode ser ra também, mas às vezes é ra, né? Mas não é isso que acontece, né? No coreano, não. O que acontece? Esse som de lá, né? Enroladinho. Então, 몰라요. Não é direto molar, veja que é diferente. É 몰라. Então, você começa fazendo um mor, aquele do pur, né? Só que em seguida vem outro, então esse aqui vai puxar pro L, tá? Então, 몰라. Pode até falar que é tipo morla, mas não é exatamente morla, né? Então, 몰라, tá? 몰라요. É tipo, não sei. Diferente do, o contrário de 알아요. 몰라요. Tá? Tá aqui. Não. Aqui. 알아요, né? E 몰라요. Vamos ver outros casos. Eu coloquei a cor errada aqui. Ignore. Então, aqui é 빨리, né? Não é pali, né? E nem
Bali. Eu já vi Bali também. Mas é pali. Pali, tá? Esse pá é forte e o li, né? Vai ficar esse li. Pali, pali, tá? Parli, pali, né? Então, pali é rapidamente, né? De jeito rápido, tá? É muito comum falar, né? Pali, 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 tá escrito ali pequenininha, pali, pali. É esse aqui, ó. Pali, pali. Então, pali, pali é rápido, vai logo, logo. E é não é exatamente um bordão, mas é uma coisa, essa ideia de rápido, de ir logo, fazer as coisas rapidamente, é muito comum na Coreia, na cultura coreana, né? Então, tudo na sua vida você tem que fazer muito rapidamente, né? Antes que os outros. De uma maneira, tem muita crítica, né, social sobre isso. Tanto que tem, né, esse tipo de chargezinha. O que acontece aqui? A pessoa está correndo que nem uma maluca, né? Pali, né? Correndo, pali. A vida inteira, né? Correndo, estudando, trabalhando, fazendo as coisas. E não tem tempo para si, né? E o que acontece? Tem aqui um corvinho, né? Esperando na chegada aí. No fim, já tem uma pessoa aqui. Muito triste esse tipo de comportamento, né? Que a sociedade meio que impõe para você. No Brasil também, de certa forma, né? Dependendo de onde você mora, né? E tipo de cultura que você está ambientado, né? Enfim, principalmente empresas, né? Mas voltando aqui, temos rollo, rollo, né? Só que não é exatamente uma palavra, mas é formado com um advérbio não, uma partícula aqui que transforma no advérbio, tá? Rollo, então, seria sozinho, de forma sozinho, né? Sozinho, né? Por conta. Rollo, só eu, tá? E depois 갈래, que é ir, né? 같이 갈래, que é ir junto, né? Então esse 갈래, esse le é uma terminação que expressa vontade, né? Então, eu quero, ou você quer, né? Tá a fim de, tá? 갈래? Então, o mocinho, ele tá convidando. Quer ir junto comigo? 같이 갈래? Tá? Então, le, tá? E aí, para terminar, né? Todas essas formas que a gente viu é só o som do rir em certos locais. Agora, tem certas... O rir, ele aparece de alguns modos bem chatinhos, né? Que foi a pergunta da Ângela, inclusive, né? Que junta com outras consoantes e confunde a cabeça, realmente, tá? Então, o que eu trouxe aqui, né? Essas formas chatinhas. O que seria isso? Então, são algumas palavras que são muito comuns, tá? Palavras comuns, e dependendo de como você coloca essa palavra, o que vem em seguida, né? Por exemplo, aqui a gente tem um verbo, então a gente vai conjugar ele, e dependendo de como você conjuga, né? Se é mais no formal ou no polido, muda um pouquinho, tá? Essa situação do ir, a pronúncia dele. Começando aqui, são 4 palavrinhas só, tá? Então não se preocupe. Aqui a gente tem o ir com batim duplo, né? Vocês sabem que existe 2 vagas aqui na posição de batim, então às vezes aparecem duplos. Então, nesse caso, é o verbo ler, tá? A gente tem aqui, seria irgta, né? Irgta, mas não é assim que vai ser a linha. Não é assim que vai ser lido, né? Tá até escrito aqui entre colchetes, né? Icta. Nesse caso, né? A pronúncia da palavra, do verbo sem estar conjugado, no infinitivo, tá? Então, icta. Tá? Se for falar isso, o ir cai fora. Não vai ficar irgta, nem irta. Vai ficar icta. Esse é o correto, tá bom? É o verbo ler. Porém, dependendo de como você conjuga aqui, fica um pouquinho diferente, tá? Ó. Então, aqui tem a forma 씁니다, que é o formal, né? O modo mais educado. Então, se eu quero dizer que eu leio o livro, por exemplo, ou os meninos aqui do Attack on Titan estão lendo livro, né? Então, 책을, aqui como é que vai ficar a leitura? 읽습니다. 읽습니다, né? Não. Vejam, é a mesma situação daqui, né? Tem esse partinho duplo e em seguida vem o que? Uma consoante, tá? Então, vai ficar a mesma coisa que aqui. 읽습니다.
tá bom? 읽습니다. Então, é isso que aconteceu. No caso aqui, o kiok se manteve, né? E o dir, ele fortaleceu o shiot em seguida, né? O s. Então, aqui ficou só o kiok, mas aqui ficou fortalecido. 읽습니다. Mesma coisa aqui, né? Manteve o kiok e o tigut aqui, né? O tá ficou fortalecido. Então, não ficou igda. Igda. Ruim, né? Então, igda. Ele pega uma força, né? Pra falar o k mudo, ele meio que solta uma forcinha, né? Não dá pra falar igda, né? Tirar a força pra falar o da é ruim, né? Então, naturalmente, ficou igda. Mesma coisa acontece aqui, né? 읽습니다. 익스, né? E não 읽습니다. Não dá pra ficar fraquinho aqui. 읽습니다. Isso aqui é só a leitura, tá? Vai escrever desse jeito aqui. 읽습니다. Mas se eu usar a forma 요, né, o polido, 책을 읽어요. Aí vai ser lido um de cada vez. 읽어요. Ok? 읽어요. É assim que vai ficar, nesse caso. Ok? Então, vai ficar diferente dependendo do que vier na frente. Aqui vem uma vogal. Então, 읽어요 vai ser lido um de cada vez, tá? Tava aqui, né? 읽어요. Ficou amarelo isso. Os outros estavam com uma corzinha diferente. Enfim, era um verdinho, porque tem um chroma key. Enfim, aí, outro verbo é o verbo esquecer. Esquecer, isso aqui faz parte da minha vida. Esquecer. É irritar. O que vai acontecer? Ó, daquela outra aula do Batim Hiet, né? Irta. Nesse caso, o Hiet, ele foi chutado para frente, né? E o ir se manteve aqui. Palmas pro ir, né? Irta, né? O que aconteceu? O Hiet veio para cá, ficou tá. Tá? Então, esquecer. Por exemplo, isso aqui sou eu também, né? Vivo esquecendo dos compromissos, né? 약속을 자주 읽습니다. Como é que vai ficar a pronúncia aqui? Vejam que tem novamente uma consoante aqui, né? O shiot, o Szinho. Então, vai ficar igual aqui, né? 읽습니다, né? O shiot não existe a forma... Não tem a forma aspirada, né? Não existe... Não tem, né? Então, vai ficar 읽습니다, simplesmente, tá? Fica forte também, porque o hiut, se vocês se lembram bem, ele na posição de batim tem som tigut, né? Tigut do Tzinho, tá bom? Vocês se lembram disso? Então, o que ele faz aqui? Ele vai fortalecer, de qualquer forma, vai fortalecer o shiot, o 습니다, tá? 읽습니다. Eu esqueço, tá? Frequentemente dos compromissos, né? Dos 약속. Mas se eu usar a forma 요, 약속을 자주 읽어요. Lembre-se, né, que o hiut, ele é fraquinho também. Então, no caso, como vai vir uma vogal depois, não preciso falar 읽어요. O te olhando. Que lindo. 잃어요. Então, 잃어요, tá? 자주 잃어요. É assim que fica. Só que, assim, esse verbo, esquecer, ele é mais comum de se falar 잃어버렸어요. 잃어버리다, né? Acabar se esquecendo, tá? É mais comum do que eu esqueço, né? Ninguém fala assim, eu esqueço de propósito, né? Então, eu acabo esquecendo. Esse 버리다 é tipo, acabou esquecendo. Acabou por esquecer, tá? Então, 잃어버리다, 잃어버렸어요. 네, 약속을 자주 잃어버려요. Eu acabo esquecendo. Ou eu acabei esquecendo, né? 잃어버렸어요. Tá bom? E uma outra palavra, tem aqui um substantivo e aqui um adjetivo, tá? O que aconteceu? Aqui tem o ir novamente como um batim duplo, só que ele tá junto com o miam, né? Vida, né? É uma forma de falar vida, né? Vejam que não vai ficar sarm, né? Vai ficar o quê? Sam, tá? Sam igual 3, tá? Então, sam. Mas aí, se em seguida vier, por exemplo, botei uma forma aqui, né? Uma vogal, né? O que vai acontecer? Com a vogal,
ajuda, né? Vai ser lido um de cada vez. O rir fica como atim e o mium sobe aqui, né? Então fica 삶의 이유, 삶의 이유, tá? Esse 의 aqui, né? Se lê 의, porém ele é uma partícula, tá? É a partícula de posse. Então seria um 이유 da 삶, tá? Então o 삶 possui 이유, tá? 이유 é razão, é uma razão, um motivo, né? Então, razão de vida, né? Razão da vida, né? Ou tipo, qual é o motivo de viver? Qual é o motivo de viver? Razão da vida. É tipo isso, tá? Então, 삶의 이유, 삶의 이유. E por último, a gente tem 젊다, né? 젊다, tá? Nesse caso, o rir perdeu, né? Vai ficar o mium, porque aqui tem uma consoante, né? Então, vai ficar 젊다. Ok? Ser jovem, tá? Ser jovem. Estar jovem, tá? Então, vejam que aqui na imagem é a mesma pessoa, né? Um pouco mais velha aqui, mais jovem, né? É essa aqui. 젊다. Então, se eu for falar com a forma yo, né? Polida, 젊어요, né? Vai distribuir os batismos aqui, né? 젊어요 e 젊습니다. 젊습니다. Tá? É assim que vai ficar. 젊습니다. 젊어요. Ok? Então, é assim que vai ser pronunciado. Essas palavrinhas. Foi uma longa aula. Espero que tenha ajudado, né, a esclarecer algumas os sons, né, dessa consoante rir. Então, dependendo de onde ela aparecer, tem sons diferentes. Então, revisem cada uma das posições, né, para não esquecer. Ok? E digam tchau, Muti. Tá lindo, gente. Fofura. É isso, então. A gente se vê na próxima aula. 감사합니다. 안녕히 계세요.